pintar, para mim, é um processo muito intimista, é um processo do encontro comigo e com o mundo e com a minha singularidade. É uma procura, é um caminho, é uma forma de viver a vida, de uma resposta de algo que não é tão visível, que não é visível, mas está lá. É algo que mexe com o passado, que mexe com o futuro, que mexe com o presente. É um momento de fusão disto tudo que nunca sei se estou a viver o passado, se estou a viver o presente. Há um desfazamento entre aquilo que nós vimos, aquilo que vivemos e aquilo que sentimos naquele momento do processo. Ecos do passado. A Dança ao Vento foi a última peça que eu fiz neste processo de 2019 a 2020. E uma peça que foi feita, foi uma insistência, porque já num período já de confinamento em que era importante estarmos isolados e eu faço uma peça que representa uma liberdade, uma dança ao vento. Foi possível fazê-la no chão do quintal de uma casinha em Cacela. A minha tendência é sempre trabalhar, primeiro, com muitas aguadas. Portanto, há ali um processo da aguarela, que foi o meu primeiro contacto com as artes, foi trabalhando com a aguarela. E depois, com o processo que se vai construindo, tento sempre manter algo de início e que vai construindo as outras. Sou muito de uma relação com a obra muito simbiótica, muito de viver as coisas. Portanto, quando eu falo do momento próprio, quando falo do seu tempo, a pintura tem isto para mim. Tem o seu tempo, tem sua vida própria, mas sou capaz de depois voltar para aquela viagem. As pinturas das escadas têm aproximadamente 30 anos e são pinturas que eu fiz quando vivia em Berlim. Este lugar que está aqui representado é um lugar que existia, que eram as escadas do ateliê que eu tinha, do último ateliê que eu tive, numa parte de Berlim. Entretanto, tinha havido a queda de Múria de toda a zona oriental de Berlim. Ficou um bocadinho disponível, estava meio vazia, e havia o ateliê que eu tinha, era no edifício industrial, e tinha uma lindíssima escada, uma escada quadrangular, e que acompanhava, o meu ateliê era no segundo andar, acompanhava o percurso todo até à porta de entrada. E eu sempre que fazia aquele caminho, pensava, um dia vou pintar estas escadas. É importante perceber que eu, 30 anos passados, portanto, eu hoje provavelmente fazia um trabalho completamente diferente, não sei. Trabalho mais a partir de assuntos, temas, projetos, posso talvez dizer, que convocam um pouco o tipo de técnicas ou o tipo de expressões que vou usar. É mais como eu faço hoje. Tem uma história, uma pequenina história curiosa, uma história lateral a elas, que é, eu fiz estas pinturas, entretanto vim-me embora de Berlim e ficaram lá. Ficaram em casa de uma amiga minha que tomou conta delas e ficaram lá durante estes quase 30 anos. E ela trouxe-as uma vez para Lisboa. Eu gosto de fazer uma coisa que me ensinaram que era proibido quando eu estava a estudar, que é usar cores claras em cima de cores escuras, exatamente para desencadear transparências estranhas e não tão doces. Gosto dessa estranheza, até porque se altera com o tempo, a cor escura vai aparecendo por baixo da cor clara, e eu gosto dessa situação que acontece
apetece neste tipo de solução. Gosto também, é um fascínio que eu tenho, embora é um fascínio difuso e que não aparece muito no meu trabalho, mas com a perspectiva. Com a perspectiva que é um esquema abstrato a representar, que as pessoas tendem a achar que está parecido com a realidade, quando está tudo menos... É o sistema mais abstrato, cheio de referências completamente não humanas, mas que, no entanto, definem uma realidade um bocadinho próxima e afastada daquilo que nós experimentamos. As pinturas que se encontram nesta exposição, a estrela e os 2 discos, fazem parte de um núcleo de trabalhos que eu iniciei em 2008. São trabalhos que eu não uso pincéis, toda a tinta ao óleo, espalhada com uma espátula, e depois a parte que tem que ser retirada é com uma faca. Esta, digamos assim, que é a ferramenta fundamental para estes trabalhos. Portanto, acabam por ser pinturas, todas elas muito gráficas, têm sempre 2 cores. Todas as imagens, no fundo, são produzidas por um cruzamento de eixo central com um eixo horizontal. Então temos círculos, discos, estrelas, cruzes, letras, listas também, não é? Meias circunferências, quadrados, retângulos, enfim. Todas elas construções bidimensionais. Existem, claro, situações aqui que saem um pouco fora desta geometria. Esta estrela, concretamente, é uma estrela que eu decidi fazer porque tinha feito em 1989 uma estrela na primeira exposição e não era geométrica, era bastante irregular. Achei interessante refazê-la agora assim, com esta técnica. No fundo, quer dizer, é um núcleo de trabalho que eu considero que faz um cruzamento, enfim, de elementos de cultura mais erudita com cultura pop. Os 2 discos são discos muito semelhantes. Têm talvez um caráter menos abstrato e um caráter mais figurativo, porque claramente introduzi ali uma espécie de uns dentes que lhes dá, enfim, essa sensação que estão em movimento e que parecem discos de cortar ferro ou pedra ou assim. Mas pronto, na realidade a matriz é uma matriz abstrata e geométrica. No Past, No Future, The Present is Looped, deseja ser uma exposição aberta, a terra imensa procurada. Em muitos aspectos, as conversas em torno da cerâmica permanecem retrospectivas e em primeiro plano como temas de herança e tradição. Muitas vezes é mitificada como se vivesse atrás de nós, como se não houvesse caminho para descobrir. Parece hoje mais óbvio do que nunca que a visão da escultura da Anabela Soares e da Cláudia R. Sampaio incorpora múltiplas perspectivas, oferece muito em que pensar. A interface entre o feito à mão e a sua relação com a arte, ela fica num lugar muito sensível entre a arte e também a interioridade da saúde mental, capacitação e reinserção psicossocial. É muito importante entender que a Anabela e a Cláudia criam um mundo ao lado de cada artista nesta exposição. Eu penso que o meu trabalho tem 3 fases. A primeira é uma espécie de recolha ou coleção de várias formas, objetos, pedaços de coisas e texturas. E isso depois passa para a segunda fase, que é uma transformação desses objetos ou texturas para um molde, ou não é para um molde, mas tenho o interesse de tirar o molde desses objetos e tirar-lhes a sua essência. É como se fosse um exercício fotográfico em que nós tiramos uma fotografia naquele preciso momento e fica gravado para sempre. É como se fosse esse exercício fotográfico, mas em forma de escultura. E depois há uma terceira fase,
que também considero um exercício de fotografia, que é a composição no espaço. E acho que essa fase é uma fase final, porque é onde tudo aquilo que eu recolhi, ou todas as referências que me interessaram ou que me chamaram a atenção, se torna uma coisa concreta. Torna-se uma coisa concreta num espaço específico. O que eu gosto mais de fazer é de trabalhar especificamente para espaços, e até escolho espaços ou nichos que normalmente ninguém escolhe. Para mim não me interessa uma parede branca só. Por exemplo, esta peça acho que resulta muito bem porque se adaptou ao espaço, não é? As pinturas escolhidas para esta exposição surgiram da ideia de céu, um céu a partir de Tiepolo. São pintadas a óleo e contêm em si pequenas paisagens abstratas. Ambas não têm título e, apesar da sua verticalidade, remetem-nos para o movimento da observação do céu. Um céu em tensão, como no título do livro de Flannery O'Connor, O Céu é dos Violentos. O primeiro passo para a série que eu tenho aqui exposta tem a ver com a escolha da sala. Há a questão da escala, que é fundamental. Eu tenho trabalhado ao longo dos anos em óleo sobre madeira em formatos muito pequenos e tenho vindo a reduzi-los cada vez mais. Esta série chama-se Loop e está diretamente ligada ao título. No Past, No Future, the Present is Looped. Representa a imagem que subjaz a todas as pinturas, é sensivelmente a mesma, são pequenas variações, são 4 imagens, digamos assim, de uma cratera que eu utilizei com vários tipos de luz, ou luz vinda de um lado ou vinda do outro. Portanto, é todo um trabalho que tem a ver com repetição, com diferença, com a questão da escala, de fazer com que nós nos tenhamos que aproximar para ver a pintura, mas ao mesmo tempo, quando nos aproximamos, a pintura desfaz-se. E esta ideia da cratera também tem a ver com o título da exposição. A cratera é uma forma circular, ela própria faz um loop, não há um princípio nem um fim, não é? Ela faz um percurso, podemos entrar nela, podemos sair dela. E existe esta ideia também de uma certa intemporalidade. As crateras são coisas normalmente provocadas por meteoritos. Neste caso, nós não sabemos se elas foram provocadas por meteoritos ou se foram provocadas por uma explosão. Também é esse lado ambíguo, ou seja, ligado a questões que têm a ver com a extinção da espécie, possivelmente, ou questões bélicas, não é? Pode ter sido uma cratera provocada pela explosão de uma bomba nuclear, seja o que for. São várias dimensões, não é? É a questão da invisibilidade, a questão da visibilidade, a questão da repetição, a questão da diferença, a questão do olhar, ir encontrando diferenças, que são diferenças de cor, diferentes na pincelada, diferenças de tratamento, diferenças nas escalas. Mas existe também um efeito que é dado pela própria exposição, que é de nós, ao estarmos presentes neste espaço, estamos circundados pelas peças e elas próprias também fazem um loop.